Olá, tudo bem com você? Uma alegria estar aqui estudando com você. Seja bem-vindo ao Corém. Eu sou Eduardo Mamed, enfermeiro, e hoje nós vamos falar sobre um tema importante para a nossa profissão, enfermagem, direcionado muito à ética e também regulamentação. Nosso tema será esse, tá? Enfermagem regulada. Nós temos uma profissão que ela é bem regulamentada, muitas leis, são leis severas, pesadas, né, que a gente tem que realmente ter o conhecimento, né, e a inteligência para trabalhar essas questões, a gente possa ter um exercício, né, uma carreira na enfermagem com tranquilidade. O subtítulo seria a percepção do cuidado. Que seria isso? Seria uma compreensão do sentido, né, ou da essência da enfermagem através da inteligência. Então, nós vamos tratar desses assuntos e para que a gente possa entender como que funciona, né, a, a enfermagem. Novamente me apresentando, sou Eduardo Mamed, tá? Enfermeiro, técnico de enfermagem, tenho pós-graduação em gestão de serviços públicos pela Fundação Getúlio Vargas, sou servidor da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, trabalho no HMIB, e também técnico de enfermagem do Ministério Público Federal. Já fui diretor e vice-presidente do Corém. E então, o que veremos hoje? Tá? Vamos trabalhar hoje, por enquanto, com 3 vertentes: comprometimento, ética e responsabilidade. E nós, seres humanos, como outros seres vivos, né, nesse planeta, nós não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade. Tá? Então, para você viver em sociedade, exige muitas coisas. Você pode até viver sozinho, você pode ir para algum lugar, para um deserto, acho que tentar viver sozinho. Mas se você for viver em sociedade, a gente vai ter que ter regras, em conjunto, viver com outras pessoas, viver em sociedade, ok? E para você viver, né, em sociedade, viver com outras pessoas, a gente vai ter que ter essas 3 vertentes, né? Bom, tem que deixar bem claro aqui, né, que a enfermagem é uma atividade indispensável para a sociedade. Falei, a gente tem que viver em sociedade. E a nossa profissão, a enfermagem, ela é muito importante. É quase que uma necessidade básica. Então, se a enfermagem é muito importante e é indispensável para a sociedade, né? Isso vai exigir muito da gente, vai exigir muito do profissional de enfermagem. Isso requer o quê? Aquelas 3 vertentes que a gente falou, que foi o primeiro compromisso, vai requerer muito compromisso, tanto pessoal, né, da própria pessoa, como ético e também compromissos sociais. Esses compromissos, né, são acordos, né, que a gente tem que fazer para que você possa ver a sociedade. Se você vai ver junto com outra pessoa, se você for encostar nela, se você for ultrapassar limites da outra pessoa, vai ter que ter regras, senão a gente não consegue sobreviver. Então, vamos começar por ética. Tá? A ética é um assunto muito interessante, muito falado atualmente. Tá? Você pode procurar, você vai achar na literatura muitos conceitos, muitos significados, vários autores. Entendeu? Então, é muito vasto esse assunto de ética, né, no nosso conhecimento. Mas a gente vai resumir o máximo possível que esse entendimento de ética vai atuar e vai realmente acontecer na enfermagem. Tá? Então, resumidamente falando mesmo, ética para a gente significa comportamento. É o comportamento, ou seja, o modo de agir daquela pessoa em qualquer coisa. No nosso caso, estamos falando em enfermagem, então daqui para frente a gente fala mais sobre comportamento, porque as outras coisas a gente vai deixar falar em outro momento, mas agora vamos focar realmente em comportamento, ok? Então, comportamento, ele vai exigir algumas coisas da gente. E o que vai ficar mais em evidência no seu modo de agir. Então, como eu falei, para a gente viver em sociedade, a gente tem que fazer acordos, fazer compromissos. Então, nós temos também algumas linhas que a gente tem que acompanhar e tem que entender. No caso, compromisso, né? Você vai realmente entrar
aquela questão de comprometimento pessoal, compromisso pessoal, ético e social. O pessoal, você vai ter que fazer um compromisso com você mesmo, que você vai trabalhar na enfermagem, você vai ser um profissional de enfermagem, e depois você vai fazer um compromisso com a ética, né? Que você vai realmente ser um bom profissional, vai trabalhar corretamente, e também social, compromisso social, porque você vai trabalhar para as pessoas, para os pacientes. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que ver no comprometimento seria o compromisso na ética, né? Também, quando você faz um compromisso, você tem que fazer acordos. Você vai trabalhar certo. Quando você vem aqui no conselho solicitar autorização para o Estado para exercer sua profissão, você vai ter que fazer esse compromisso e esse acordo também, de que você vai trabalhar corretamente, dentro da ética, dentro da legalidade, né, do comprometimento técnico, enfim. Você fazendo esse compromisso e fazendo esse acordo, a próxima coisa interessante é porque você passa a ter uma obrigação. Você fez o acordo, você vai ter que cumprir. Se você fez um compromisso, você também vai ter que cumprir. É uma obrigação. Então, essas três coisas junto, a gente trata como se fosse uma convenção social. Ou seja, é um assunto de interesse geral. Decide ser da enfermagem, decide ser técnico ou enfermeiro, você realmente está se dispondo, né, para a sociedade e cuidar da sociedade. Isso, então, passa a ser uma convenção social, um assunto de interesse social. Ok? Então, como eu falei que a gente faz um compromisso, faz acordo e tem uma obrigação, isso tudo são regras. Então, nós temos regras. A enfermagem tem regras e tem a sua legislação. Leis que são direcionadas para a enfermagem e elas algumas são diferenciadas. Mas hoje a gente vai falar, a princípio, de duas leis, duas normativas, que são as principais da enfermagem. Primeiro seria o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é a Resolução COFEN número 564 de 2017. O Código de Ética, ele é interessante. Ele é dividido em alguns capítulos que fala sobre direitos, sobre responsabilidades, sobre deveres, sobre obrigações, né? E também trata sobre a questão da penalidade. Isso é interessante porque o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele atua em duas áreas, em duas zonas. Primeiro, uma para proteger a sociedade e outra também, claro, para proteger o profissional de enfermagem. Então, se você realmente pegar o Código de Ética e ler e entender o que ele está querendo realmente dizer, você vai proteger principalmente a sociedade e principalmente também você. Se você saber trabalhar ou saber usar o Código de Ética a favor da sociedade, a favor da sua profissão, a favor de você, você vai ter uma carreira de enfermagem tranquila. Você vai sair de casa, vai trabalhar, vai cuidar do paciente e vai voltar para casa com tranquilidade. Então, é muito importante a gente ter conhecimento desse código de ética, ler artigo por artigo e entender, porque você vai ter condições de trabalhar, de atuar com segurança. E tem detalhes interessantes do código de ética, porque, como eu falei, tem direitos, então é importante você ler e saber quais são os seus direitos. Tem as responsabilidades, tem as obrigações, tem as proibições, né? Então, se tem as proibições, é interessante você saber o que é proibido você fazer, né? Então, tem algumas coisas que são proibidas que realmente você tem que entender, tem que buscar aquele entendimento para que aquilo não possa acontecer. Uma das coisas mais interessantes que acontece no nosso conselho são infrações ou situações que foram de infrações éticas de falta de conhecimento. Eu não sabia, talvez nunca leu o Código de Ética, nunca leu a legislação da enfermagem, então chega aqui realmente a gente entende que pode ser que a pessoa realmente não leu ou não viu, não teve contato com aquilo, mas não justifica o erro.
Então, assim, a gente é obrigado realmente a ter conhecimento dessas leis, ter conhecimento dessas regras, para que a gente possa realmente ter um exercício tranquilo. E não achar que o seu conselho, né, ou a lei, ela vai sempre perseguir ou prejudicar. Muito pelo contrário. Se você pegar realmente aquele livrozinho, colocar debaixo do braço, né, nossa legislação, colocar debaixo do braço e entender como funciona, a coisa vai correr totalmente tranquila, tá? A lei do exercício profissional, que é a lei 749 de 86, ela é a lei do nosso exercício. Ela é quem vai dizer quem é você, o que que você faz, o que você pode fazer, né? É onde a lei do exercício da enfermagem alcança. Ela é de 1986, ela entrou na Constituinte e entrou na Constituição de 88. Então, é uma lei também interessante de ler, não é extensa, porque você tem que saber até onde você pode realmente atuar, o que você pode fazer. Ela teve alguns vetos na época para entrar na Constituição de 88, e no artigo 25 ela solicita que essa lei seja regulamentada em um período lá, e ela foi regulamentada com o nosso decreto número 94.406 de 1987. Então, lá também, nesse decreto, ela simplesmente é a mesma lei, só que ela simplesmente dá uma ajustada e um entendimento melhor de alguns artigos. Ok? Lá está dizendo tudo, o que o enfermeiro faz, o que o técnico faz, o que o auxiliar faz. É simples, é só simplesmente ler e olhar. Tem muita discussão na área de serviço, né? No local que você trabalha. Ah, quem que faz isso? Quem faz é enfermeiro? Quem faz não? Quem faz é técnico? Para tirar essa dúvida, é só baixar lá o decreto 94.406 e a lei 7.498 de 86, que você vai ver que está lá escrito claramente o que um pode e o outro não pode fazer. Mas é deixar bem claro que lá diz que você pode fazer, okay? Ou você não pode fazer. Mas quem vai designar realmente quem vai fazer um curativo, quem vai fazer alguma coisa, realmente vai ser dentro da instituição, onde vai se institucionalizar aquele procedimento e vão criar protocolos. Então, você vai encontrar empresas ou hospitais que só enfermeiro pode fazer curativo, o técnico não, mas é porque teve uma convenção dentro, foi feito um protocolo, e aí eles seguem o protocolo, ok? Mas na lei deixa bem claro quem pode fazer e quem não pode fazer. Tá? Então, como para a gente reforçar essa questão em relação a regras e legislação. Qual a finalidade disso? Como já falei anteriormente, a finalidade é a proteção, tanto do próprio profissional como da sociedade, de quem vai ser cuidado. Ok? Então, repetindo, se você realmente entender todos os artigos da nossa legislação num todo, não é memorizar, é entender, né? A gente vai ter essa proteção. Ele está dizendo aí no nosso material que o profissional, para ter um pouquinho de entendimento em relação a essa importância de conhecer a legislação, está dizendo que o profissional deve evitar os desvios fáceis. Ou seja, às vezes a gente é formado, né? Sai da escola técnica ou sai da faculdade sem ter esse conhecimento, sem pegar a fundo esse conhecimento. Então, às vezes a gente é jogado dentro do mercado de trabalho, né, em situações que a gente acha que só aquilo que tem que ser feito, ou de uma forma mais tranquila. Então, está dizendo aí, o profissional ele deve evitar desvios fáceis. Não, mas eu aprendi assim. Não, mas no hospital só faz assim. Não, mas em tal lugar só faz assim. Não, esse é o correto. É isso que a gente tem que trabalhar aqui. O profissional deve evitar os desvios fáceis, tá? Como a mera atuação mecânica. Só fazer aquilo. Só fazer aquilo e voltar. Ou rotineiro, né? Isso acontece muito também. As pessoas chegarem no local de trabalho, ter só aquilo para fazer e é coisa mecânica. Faz aquilo e acabou. Tá?
nós também temos que ter o desapego que a gente tem um desapego muito forte à regulamentação. A gente não entende que essa profissão ela é regulamentada, que essa profissão ela tem leis. Então a gente é desapegado a isso, provavelmente por cultura, por falta de conhecimento, por falta de ter sido colocado isso na nossa formação, mas é deixar aqui bem claro que realmente a gente tem que tratar essa questão. É uma questão que muita gente não gosta de trabalhar, de mexer, né? Tem gente que não gosta de ler leis, mas para você ter uma tranquilidade e você realmente vencer no mercado de trabalho, ser um bom profissional, a gente tem que trabalhar essas questões, ok? Outra coisa que a gente tem que entender muito, hoje em dia nós temos, a cada tempo que passa, aumenta a população, aumenta a quantidade de pacientes. Nossa atividade é bem clara, né? Nosso material de trabalho com certeza vai ser pacientes, ser pessoas, tá? E uma coisa que, nos tempos atuais, a gente está sendo muito é, vigiado. As pessoas estão cobrando muito, estão filmando, estão fotografando. Então, a gente tem que realmente entender as necessidades do paciente, ok? Uma coisa interessante para você ter uma boa tranquilidade também no seu exercício profissional é que você tem que entender quem está do outro lado. Lá atrás a gente falou sobre a questão de comprometimento social, pessoal, né, e ético. Então, se você entra na profissão, você vai ter que ter um comprometimento social. Então, é interessante você considerar os pleitos e as necessidades do cliente. Às vezes você é treinado para fazer só uma coisa, aquilo ali, mas chega o paciente, não pede uma coisa diferente, ou conversa com você alguma coisa diferente, a gente muitas das vezes não acata. Acha que não está passando um pouquinho do que a gente pode fazer. Mas não, se a gente considerar realmente os pleitos e necessidades dos pacientes, você vai dar um atendimento melhor, ter uma resolutividade melhor, aí o paciente vai ficar satisfeito. Uma coisa bem clara hoje em dia no mercado de trabalho é você ir em busca de emprego. Tem uma boa formação, você tem autorização do conselho para atuar, entendeu? E você vai em busca do emprego. Hoje em dia, é muito importante a gente trabalhar essa questão, tá? Porque hoje, o empresário que vai contratar, ele só pensa em alguma coisa, em uma coisa. Ele quer saber de resultado. Então, ele vai te fazer uma pergunta bem clara: o que a empresa pode esperar de você? Então, obviamente, você vai ter que falar alguma coisa, demonstrar alguma coisa para quem está te empregando, essas considerações. Considerar necessidades do paciente, conhecimento técnico, conhecimento da legislação, ok? E também a prática sem qualquer comprometimento. Hoje, com a tecnologia que nós temos, internet, YouTube, ou seja, as redes sociais, a gente tem acesso a qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de ensino, e você pode melhorar a sua prática, você pode acompanhar, que você pode estudar. Então, hoje, a prática ela tem que ser muito bem feita e tem que ter o comprometimento. Se você pegar uma pessoa para cuidar, realmente você vai ter que tratar, cuidar dela com profissionalismo, com comprometimento. E o mais importante também para quem está te contratando, te empregando, é que se você receber um elogio, tudo está tranquilo, tudo está certo. Ok? Então, ética, a gente já falou mais ou menos o que é. A gente não vai entrar a fundo sobre aquele assunto, porque em outro momento a gente pode fazer uma aula somente sobre ética e tentar mostrar todos os conceitos, todas as pessoas importantes que falam sobre o assunto, a gente chegar na definição mais científica. Mas agora a gente vai passar para outra parte, que seria a responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra muito forte, porque na saúde, quando você assume o paciente, você assume a responsabilidade sobre ele. Há uma questão muito grande que se fala no meio, né, da saúde, que é a questão do diagnosticar.
né? Quem pode diagnosticar somente é o profissional médico. Por quê? Porque ele vai assumir a responsabilidade sobre a vida daquele paciente. Ele vai dizer se ele está com aquela doença, ele vai se responsabilizar pelo que ele falou, pelo que ele está falando com o paciente. E a gente vai somente acompanhar o tratamento, mas somente ele pode dar o diagnóstico, pela responsabilidade, ok? Então, essa questão de paciente é complicado, porque se você realmente assumir o paciente, você vai ter que assumir essa responsabilidade. Mas o que é responsabilidade? Como nós vemos aí, está escrito que responsabilidade é o dever de responder por suas ações. Então, se você assumir o paciente, você vai assumir a responsabilidade sobre as ações que você vai fazer naquele paciente. Tá? Ações, suas ações, também há ações de outras pessoas e também as ações da instituição onde você trabalha, onde você atua. Então, está bem claro aí no significado que é dever de responder por suas ações. Dever, a obrigação de responder. Isso é responsabilidade, ok? Então, se responsabilidade é isso, né, a obrigação de você responder pelo que você faz, então eu jogo essa pergunta para você. Qual o foco da responsabilidade? Cara, se eu vou realmente assumir a responsabilidade por alguma coisa que eu vou fazer por um paciente, então qual é o foco? Se, se é tão importante assim, né, é a responsabilidade. A resposta bem clara é: o foco da responsabilidade é cumprir. Se você assumir um paciente, vai fazer um curativo, se vai fazer qualquer coisa com o paciente, a obrigação sua é cumprir aquela prescrição ou aquele procedimento. Fazer. Ou seja, você vai ter que fazer é, com responsabilidade. Você vai ter que chegar lá e terminar de fazer e deixar o paciente satisfeito, ok? Bom, se você não conseguir iniciar uma coisa e não conseguir, obviamente a gente vai ter que terminar de atender o paciente. Deixar uma coisa bem clara aqui, que quando sai uma prescrição médica, né, para a enfermagem é obrigada a cumprir aquela prescrição. O médico tem que fazer isso e o paciente, só fazendo isso com o paciente vai realmente ficar bom ou melhorar a situação dele. Então, nós somos obrigados a fazer. Ah, mas aí vai vir pessoas que vão perguntar, ah, mas se ele prescreveu um veneno, ou se ele prescreveu alguma medicação que vai matar o paciente, então a gente não pode deixar de cumprir a prescrição, mas nós temos que voltar lá no médico e falar para ele que naquele setor, naqueles pacientes, nunca foi feito aquilo, né? É diferente do que se faz normalmente, e para ele, né, dar uma analisada para ver se está correto. Se ele insistir, não, eu quero que faça assim mesmo, se é obrigação sua fazer, obviamente a gente não vai fazer. E vamos passar a responsabilidade para a hierarquia seguinte. Se é técnico ou auxiliar de enfermagem, vai passar para o enfermeiro. O enfermeiro vai receber isso e vai lá conversar com o médico. Se o enfermeiro assumir fazer, é responsabilidade dele. Mas ele vai lá falar com o médico. Se o médico insistir, não, eu quero isso mesmo, tá certo. É ele quem manda, ele quem fala, ele quem estudou sobre isso. O enfermeiro que não vai fazer, ele vai repassar essa responsabilidade para outra pessoa. Ele vai lá na chefia médica, entrega para a chefia médica, e aí a chefia médica vai lá conversar com o médico sobre a questão. Obviamente, dentro disso tudo feito relatório, tudo anotado no prontuário do paciente, tudo que aconteceu. E é só assim você se protege de alguma responsabilização, ok? Então, como responsabilidade a cumprir, a gente vai dar um exemplo aqui de como que é que funciona essa questão da responsabilidade. Vou pegar aqui como exemplo o projeto Apollo, né, que levou o homem à Lua na década de 60. Qual foi o foco desse projeto? Tá? Levar o homem à Lua? Não. O foco do projeto Apollo era sair com a pessoa aqui da Terra com segurança e retornar com segurança. A importância de pisar na Lua não era, porque você pode mandar alguém para lá, mas ele pode morrer, pode ficar doente, o foguete pode explodir, ele pode chegar aqui morto, ele pode chegar que estiver aterrissando, explodir, cair, morrer, então, enfim. A coisa mais importante, o foco era sair com segurança e aterrissar
o astronauta pisar na Terra com segurança. Tá, se o projeto era tudo isso, aí no meio do caminho, então, fazer pisar na Lua, que era um dos focos, pisar na Lua, mas retornar com segurança. E é isso que é a questão da responsabilidade. É você realmente começar uma coisa com segurança, cumprir aquela coisa com segurança e terminar com segurança. Ok? Vimos o que significa responsabilidade. Ok? Mas como ser, né, esse profissional responsável, profissional modelo, se você não tem condições razoáveis de trabalho? Com isso que a gente também tem que avaliar. O que adianta fazer um curativo bem feito na técnica se não tem material adequado, se não tem um curativo adequado, né? Se está faltando luva, se está faltando isso. Então, é nesse momento que a gente conhece realmente um profissional que entende da legislação, que entende de como funciona tudo, que entende as necessidades do paciente, onde você vai realmente utilizar todas as regras, a ética e tudo, para que você realmente tenha condições razoáveis de trabalho. Se a empresa não ter condições de colocar isso para você trabalhar com tranquilidade, aí é uma outra história. A gente vai em busca de outras formas para que faça com que ela tenha essa condição. O que a gente está tentando mostrar aqui para, né, mostrar que a gente não pode realmente buscar situações fáceis. Se não tem, você só tem isso, eu vou fazer só isso a vida toda. Então, uma coisa importante, realmente, no que nós estamos estudando aqui, é você ter esse entendimento para que você possa até ajudar instituições ou o próprio Corém a exigir de onde você trabalha como que a gente pode ajustar isso, ok? Todo mundo quer um profissional responsável, todo mundo quer um profissional modelo. A gente tem que dar condições de trabalho para aquela pessoa fazer e atuar com tranquilidade. Isso pensando tanto pessoalmente para o profissional, como para a sociedade, para o próprio paciente. Como eu falei para você, nós temos que seguir regras, né? Se você é responsável por alguma coisa, você vai ter que seguir regras. Então, temos que seguir preceitos, né? E realmente aquilo que se aconselha a praticar. Muitos professores aqui, muitos profissionais de ponta, vão sempre te aconselhar a praticar a coisa certa. Obviamente, instituições de saúde, né, também vão aconselhar práticas. Cabe a você, né, observar se essa prática realmente está dentro das condições normais e dentro de condições de trabalho razoáveis. Ok? E são regras. A gente tem que buscar realmente em cada instituição, em conjunto com o conselho, talvez e também em conjunto com o sindicato, construir, né, protocolos de atendimento. E isso direciona melhor o trabalho, exige melhor de quem produz o trabalho, de quem cria o trabalho, também segurança tanto para o profissional, segurança para o próprio paciente. Vamos lá, então, novamente, repetindo, né, reforçando, que a profissão de enfermagem ela é muito regulamentada, né? Ela tem muitas leis, né? E tem o seu conselho, né? Tem a sua autarquia federal que cuida da enfermagem. O conselho é muito bom, tem que ter conselho mesmo, porque antes de ter conselho, quem cuidava da enfermagem eram outras instituições. O que se passou a fazer com o conselho, que a própria enfermagem cuida da própria enfermagem. Então, se a profissão ela é regulamentada, tem leis, tem diretrizes, isso significa que o profissional ele é respeitado. Aí nós temos que buscar isso, porque acho que uma das maiores lutas que nós estamos tendo hoje é isso, né? Que nós temos obrigações para fazer, mas nós não estamos buscando também esse respeito. E já de ter um conselho, já de ter leis, isso, essa regulamentação, isso já dá condições do profissional ser respeitado. Se você for lá buscar no Código de Ética, ela está dizendo que se alguém for te filmar, você tem o direito de recusar que ele possa estar te filmando. Então, isso já demonstra claramente que nossa profissão é regulamentada e que nós merecemos ter respeito e é uma profissão, uma profissão respeitada. O que a regulamentação busca? Ela busca a imagem,
o conselho, ele busca a melhor imagem da profissão. Se alguém na mídia falar mal da enfermagem, nós vamos lá dar uma resposta. Quem gosta de colocar alguma imagem, algum filme, algum vídeo falando mal, nós vamos lá. Nós temos o direito de ir lá e pedir retratação, de tirar aquela imagem de circulação. Tá? O que também trabalha a nossa profissão regulamentada, a nossa regulamentação? Trabalha sobre nossos interesses, né? Interesses da profissão. Mais conhecimento, mais treinamento, mais capacitação, né? Melhores salários, melhores condições de trabalho, enfim, essa profissão regulamentada, ela trabalha em cima desses interesses, ok? Uma coisa também que da profissão regulamentada é que a instituição, a autarquia, né, que representa a enfermagem, ela trabalha em cima da disciplina. Ela é quem vai disciplinar. Quem estiver trabalhando bem, ok. Se estiver trabalhando mal ou não tem interesse em trabalhar bem, o conselho vai disciplinar, ok? E, por último, eu acho que mais interessante é a normatização. Quem faz as leis da enfermagem é a própria enfermagem. Então, quando eu falei que é muito grande, se você pegar a quantidade de pareceres técnicos que existem nos conselhos em todo o Brasil, a quantidade é enorme. Se tiver alguma dúvida no seu lugar onde você trabalha, olha, como é que faço isso? É só solicitar um parecer. O conselho é que ele vai elaborar, junto com a sua Câmara Técnica de Assistência, uma resposta que vai encaminhar para vocês. E essa resposta, ela tem que atender toda a enfermagem no Brasil, dentro, né, da legalidade, e pode virar uma normativa, pode virar uma regra, pode virar até uma lei. Ok? Então, por isso que é importante essa profissão ser regulamentada, porque nós vamos ser um profissional respeitado nesse sentido. Imagem, interesse, disciplina e a normatização. Dentro disso tudo, o que acontece? São conquistas, né? Nós vamos conquistar espaço, conquistar respeito, né? Vamos conquistar aí prosperidade. Espaço a gente tem em qualquer unidade de saúde. Com certeza, ali de 60% a 70% de toda a equipe de saúde é de enfermagem, que está realmente na linha de frente, que está cuidando dos pacientes, que está cuidando de todo mundo. Isso é bom porque os hospitais têm que ser grandes, amplos e vai gerar muito mais emprego, mais lugares de ocupação para que a enfermagem possa trabalhar. Essas conquistas também pode ser respeito, que a gente está sempre buscando. Não só respeito para a gente, mas para a profissão, respeito para a instituição, respeito para o paciente, enfim. Essas são as conquistas mais importantes que a gente pode realmente alcançar. Outra conquista interessante é a prosperidade. A gente também tem que entender que ninguém pode trabalhar só por um salário mínimo e por um almoço. Obviamente que a gente tem que buscar mais conhecimento, mais técnica, mais condições de trabalho, e tentar ser mais próspera, tanto a profissão, como também, né, a situação de cada profissional. A gente também está em busca desse apoio, né, essa questão de melhora das condições de trabalho, melhoras de condições de salarial, e isso é um trabalho árduo, né, que não é a curto prazo, mas a busca, né, para essa conquista, ela é intensa. Ok? Gente, a gente vai ficando por aqui, nessa primeira parte, porque é uma introdução sobre o que a gente vai falar, que é ética, responsabilidade e, né, comprometimento. Espero que fique alguma dúvida para vocês, que quanto mais dúvida, melhor. A gente entra em contato e aí a gente se encontra na outra parte. Ok? Obrigado.